Salve orbitais, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos ao canal Orbital. Eu sou o Spartan. Esse é o primeiro vídeo aqui do canal. E o tema de hoje é: jogos antigos são mais legais que os jogos novos? Esse tema aí tá em bastante voga atualmente, a galera tá falando bastante sobre esse tema. Então eu resolvi dar alguns pitacos da minha opinião aqui. Se você achar legal, gostaria que você comentasse aí sua opinião também. Se você acha que o que eu vou falar aqui faz sentido ou não. Eu tentei desenvolver mais ou menos uma linha argumentativa para defender a minha perspectiva. Afinal de contas, eu sou um rapaz extremamente argumentativo. Quem não sabe, sou professor de filosofia autodidata. Então, é digno do meu caráter argumentar a respeito das coisas que eu penso, entendeu? Então é por isso que esse vídeo vai ser maximamente argumentativo. Se você gostar, se você não gostar, problema seu, tá bom? Mas se você gostar, quiser deixar um comentário falando da sua opinião, por que você defende ou você é contra isso, enfim, fica à vontade, tá certo? Então vamos lá. Eu não acredito, eu não defendo, eu não sou partidário dessa posição de que jogos novos são menos legais que jogos antigos. Eu acredito que cada um tem suas particularidades, até por causa das limitações de hardware de cada época, né? Hoje em dia a nossa limitação de hardware ela é mais virada para o campo, vamos assim dizer, dos gráficos mesmo. Porque nós sabemos que os jogos eles se delimitaram em campos, em gêneros muito específicos. E é basicamente você seguir a fórmula do gênero, ou misturar as coisas, mas assim, mesmo misturando, seguir em cada um dos aspectos as fórmulas de cada gênero, e você faz um bom jogo. Em média é isso. Em média é isso. Então, eu acredito que os jogos antigamente, eles estavam ainda procurando desenvolver os gêneros. Hoje em dia, o mercado de jogos está bem consolidado, os gêneros já estão mais ou menos formulados. É por isso que os jogos não são mais tão originais, tão inovadores. Porque conforme o mercado vai avançando, cada gênero de jogo vai sendo bem explorado e aí as suas características vão sendo mais ou menos se tornando uma massa uniforme entre os jogos. Isso não é uma coisa ruim, isso é a consolidação de um mercado, é simples assim, é como funciona qualquer coisa, tá certo? Então no começo sempre vai ter umas pessoas que vão mais longe aqui ou ali, vai parecer que as coisas são mais originais no começo, mas na verdade é porque a pessoa tá meio perdida, eles não sabem do que estão fazendo direito, tá certo? E aí conforme as coisas vão funcionando, eles vão montando fórmulas em cima disso, e aquilo vai se tornando mais consolidado conforme o tempo. Aqui eu já bato logo de cara com aquele argumento de que eles dizem: meu Deus, antigamente os jogos eram arte, hoje em dia quem manda é o investidor. Amigo, videogame sempre foi assim, quem manda é o investidor. Antigamente as pessoas simplesmente não sabiam o que fazer. Então elas pegavam e arriscavam. Arriscavam por quê? Arriscavam porque não sabia. A verdade é que uma mesma empresa podia lançar 5, 6, 7 jogos totalmente distintos, ou seja, sem uma empresa que não tem personalidade de lançamento de jogo, totalmente distintos, e que, assim, desses 5, 4 flopam terrivelmente, um fez um tremendo sucesso, e por consequência, aquela empresa foi construindo um catálogo de jogos similar àquilo que eles se destacaram, porque eles perceberam que eles têm uma certa primazia naquilo. Então, o nome disso é amadurecimento de mercado. Isso daí não tem nada a ver com, antes era arte, agora é investimento. Não, antes era investimento, agora é investimento. Sempre foi um negócio isso, tá certo? Não existe esse negócio de, o cara que faz por arte. Quem faz por arte é o indie que não recebe bosta nenhuma até o dia que lança o jogo, e se lançar o jogo, muitas vezes ele pode falhar e, assim, perder um monte de dinheiro. Talvez esse cara faça por arte, talvez ele faça por dinheiro, eu não consigo afirmar isso, né? Vai depender de pessoa para pessoa. Então, eu não defendo tanto, especialmente a partir da época do Nintendo e tudo mais. Tem muita gente que entrou no videogame muito, assim, com um espírito muito fantástico. Caramba, olha tudo que esses caras estão fazendo, mas por quê? Porque a tecnologia era nova. Então, eles queriam explorar, explorar. Só que acontece, chegou um momento onde a exploração foi tão distante, tão longe, que já não tinha mais para onde ir. Entende? É o que eu tô falando, é consolidação de mercado. Simplesmente as coisas foram se adaptando, os jogos foram sendo criados. Tem jogos que nós achamos que são super originais hoje, só que na verdade são reimaginações de jogos antigos. Entende? Então, por exemplo, o Tunic.
né? Que é um jogo inspirado em Zelda. Ele é inspirado em Zelda, já tá claro, ele é inspirado em Zelda, só que ele é bem difícil, né? Eu nem consegui terminar o jogo de tão difícil que ele é. Enfim, e também não estava interessado muito, porque eu não achei o jogo muito divertido. Mas enfim. Então, eu acho que existe alguns problemas quando a gente afirma aqui sobre jogos antigos são mais legais que os novos, enfim, ou qualquer coisa do gênero. Primeiro, quais são os critérios de análise? Quando nós jogamos os jogos antigos, eu tô falando aqui na minha perspectiva. Eu tenho 24 anos hoje. Pode ser que você tenha 26, 28, 30, pode ser que você tenha 12, enfim. Mas os jogos antigos, pra mim, traziam a impressão de serem melhores porque eu tinha menos critérios. Eu era uma criança, gente. Eu era uma criança. E também não tinha tanto com o que comparar. Porque o mercado de jogos, pra mim, era aquilo que eu comprava na banquinha. E eu imagino que pra você, brasileiro médio, também seja isso. Aquilo que você comprava na banquinha. Então, os jogos que você tinha pra comparar eram os jogos que você tinha em casa. Não tinha YouTube, tinha um ou outro canal de televisão que mencionava alguma coisa a respeito, mas no mais a gente tinha as revistas, que também eram imagens estáticas, e não davam uma ideia muito grande a respeito do que o jogo era, de como ele funcionava, tá certo? Então, quando você pensava sobre um jogo, quando você analisava um jogo, você analisava a perspectiva que você tinha naqueles jogos que já tinha jogado. Só que olha para trás. Quantos jogos você jogou na sua infância? Se você teve uma infância de Play 2, Play 1, com jogos pirateados, assim, gente, era o Brasil que a gente tinha, não tinha outra opção. Quando você volta nessa perspectiva, você vê que você tinha provavelmente entre, sei lá, 100, 200 CDs em casa, uma coisa assim, ou porque você comprou esses 100, 200 CDs, que era R$ 2 cada CD, ou porque você herdou eles de alguém que tinha passado por um console de nova geração. E aí veio aquele monte de jogo de Play 2, Play 1, enfim. Quantos desses jogos você lembra que são bons? Porque a galera fala muito, né? Por exemplo, Kingdom Hearts. Falam, nossa, Kingdom Hearts é incrível. Final Fantasy X, incrível. Final Fantasy VII, incrível. Deixa eu ver. O Resident Evil 4, GTA San Andreas, um monte de jogo assim que os Guitar Hero, né, que a gente jogava quando era moleque. Só que, cara, você tinha 100 jogos, você vai lembrar de 20 nomes de jogos. Você tinha 100, ou seja, é minoria absoluta. O que significa que naquela época também lançava um monte de bomba, um monte de jogo ruim. Aqui nós temos um viés. Por que que, por exemplo, a galera fala, nossa, no meu tempo era melhor? Ou dizem, por exemplo, a música do século XV era muito melhor do que a música de hoje em dia. É simples. É porque o que se destaca, o que perdura por 500 anos é somente o perfeito, o incrível. A gente não tem noção de como é que era a música, vamos assim dizer, dos vilarejos no século XV. Não tem, simplesmente porque não foi registrado historicamente. Não tinha um historiador que ia passando de cidade em cidade, registrando quais eram as músicas que o povo cantava, para ver se as músicas eram boas, se elas eram legais. Enfim, não tinha. Então, assim, o que se destacou era aquilo que era perfeito, aquilo que era incrível, aquilo que era extremamente bom. E pela sua característica de ser extremamente bom, foi por isso que durou tanto tempo. Então você lembra dos jogos antigos, os jogos bons, mas você não lembra dos jogos ruins. Justamente porque ou você lembra dos jogos que são tão ruins, mas tão ruins que eles fazem a volta e ficam bons, né? Porque esses são jogos que vão chegar na nossa memória. Os jogos medíocres, os jogos mais ou menos que a gente jogava, a gente não vai lembrar. Então aqui a gente já tem um viés de análise. Jogos antigos são legais? Depende, você está falando de quais? Você está falando dos melhores? É óbvio que os melhores são bons. Agora você pega, os jogos melhores de hoje em dia são melhores que os jogos melhores de antigamente? Aí faz essa análise. Qual foi o jogo que você mais jogou na sua vida? Foi um jogo de antes de 2010 ou de depois de 2015? Aí você pode fazer uma análise um pouco mais crua, vamos assim dizer. Olha, eu posso falar aqui eu por mim mesmo. O jogo que eu mais joguei na minha vida foi Final Fantasy XII, que é de 2012, se eu não me engano. O segundo jogo que eu mais joguei na minha vida foi Far Cry 3, que é de 2012 também. E o terceiro jogo que eu mais joguei na minha vida,
Eu acho que é Metrô, que eu acho que é de 2013, mas não tenho certeza. Então, assim, são de antes de 2015. São jogos antigos? Cara, se você quiser considerar como jogo antigo tudo que tem mais de um ano, sim. Pode ser considerado como jogo antigo. Você considera como jogo antigo tudo que tem mais de 10 anos? Sim, são considerados jogo antigo. Porque já tem mais de 10 anos. Se você considerar como jogo antigo tudo que tem mais de 30 anos, não, não é. Entende? Então aí você tem que botar uma perspectiva para poder fazer uma análise. Tá certo? Então, até aqui, mais ou menos o panorama que eu criei foi que antigamente a gente tinha pouco critério, porque a gente era criança, né? Os jogos que chegam até hoje são bons, porque são os jogos que eram perfeitos naquela época. Ou seja, que extraíam o máximo de tecnologia, de desenvolvimento de mecânica, de game design, enfim, tudo era o suco do suco, o melhor do melhor, por isso que chegou hoje em dia, sendo lembrado, sendo, enfim, honrado, a gente falando o nome deles, né? E aí eu queria trazer alguns outros pontos. Uma coisa que faz com que a gente jogue hoje jogos de antigamente e tenha uma sensação de que eles são mais agradáveis ou mais divertidos, é porque os jogos antigos, aqui eu tô falando de 10 anos para trás, de 10, 12 anos para trás, ou seja, de 2010 para trás, ou 2012 ali para trás, é que esses jogos, eles não exigiam tanto comprometimento quanto os jogos atuais. Tem jogo que eu tenho a sensação que eu tô conseguindo um segundo emprego. Pô, é tanta coisa pra aprender, é tanta mecânica diferente, é tanto botão, é tanta. Mano, você fica exausto jogando videogame, cara. Você fica cansado jogando videogame. Então, os jogos antigamente era mais ou menos a mesma coisa dependendo da sua tecnologia. Então, assim, na época do Super Nintendo, tinha uma tecnologia, os jogos funcionavam de um jeito. Na época do Play 1, tinha uma tecnologia, os jogos funcionavam de um jeito. Na época do Play 2, tinha uma tecnologia, os jogos funcionavam de um jeito. Hoje em dia, tem o teclado. O teclado, meu amigo, tem, sei lá, tem 60 botões aqui ou mais. E eles querem dar uma função para cada botão. Aí passa isso para um controle. Aí é mistureba, R1, L2 e X, você faz uma coisa. Aí o X tem uma ação, o quadrado tem outra, o X quadrado tem outra, o R2 quadrado tem outra, R2 apertando para frente tem uma função, R2 apertando para trás tem uma outra função. Enfim, pô, os jogos, eles vêm quase com um manual de instrução para você conseguir entender como é que joga. Isso porque os jogos antigos vinham e eles eram mais simples. Então, assim, os jogos antigos, eles dão essa sensação de que são mais agradáveis, mais divertidos, porque são mais fáceis. Assim, de pegar a mecânica. Eu não tô falando que o jogo é fácil, né? Mas eram menos botões, era menos complexidade de mecânica, de gameplay, né? Não tô falando que os jogos antigos não eram fáceis, nem nada do tipo, até porque eles tinham muita dificuldade de limitação de hardware, de limitação de mecânica, de limitação de gameplay, enfim, ou até mesmo de limitação visual, porque as imagens são feias, você não consegue discernir ali jogando o jogo, né? Mas os jogos hoje em dia, eles exigem um comprometimento muito maior, como eu falei. É, na verdade, enfim. Antigamente tu pegava e jogava 30 minutos, você jogava bastante, jogava bem, matava uns inimigos, fazia umas coisas legais. Hoje em dia, 30 minutos você não cria nenhum personagem. Hoje em dia, 30 minutos não é nenhuma partida de Warzone. 30 minutos não é uma partida de Fortnite. Se você jogar bem, é claro. Se for que nem eu, você não dura dois. Né? E aí faz essa sensação de que, caramba, o jogo hoje em dia ele é cansativo. E o jogo antigamente ele não é cansativo. Você pega e joga. Mas o que que acontece? As mecânicas de gameplay hoje em dia, elas foram construídas em cima das mecânicas de gameplay de suas gerações passadas. Né? É sempre assim que funciona. Quando você aprimora a tecnologia, ela traz uma tradição da tecnologia anterior e aprimora isso, ou adiciona mais coisas. Né? O que significa que quando nós nos comprometemos a jogar um jogo hoje em dia, e ficamos lá, nossa, lutando, entendendo como é que funciona. Se você pega um jogo hoje em dia e entende as mecânicas direitinho, se você pegar um jogo da geração 360, da geração Play 2, você vai tirar de letra, porque você já conhece tudo. Então, não tem grande inovação. E aí dá aquela outra sensação, como eu falei, de nossa, é agradável porque é fácil, porque eu consigo pegar e jogar esse negócio.
certo? Então, nós tínhamos uma casualidade melhor jogando os jogos. E isso, além do fato dos jogos serem menos complexos, também se dá pelo preço. A casualidade que nós tínhamos com os jogos se dá pelo preço. Porque é um jogo que custa R$ 2 o CD, pô, se não for bom, você não. R$ 2, tá ligado? Não foi uma grande perda. Foi R$ 2. Tá certo que R$ 2 daquela época valem, sei lá, R$ 30 hoje. Enfim. Mas era R$ 2. A gente tinha essa consciência. Não, é só R$ 2. Enfim. Pelo menos pra mim era assim. Talvez eu fosse uma pessoa abastada, não sei. Acho que não. Mas era R$ 2 um jogo, então se você não gostou, você ia lá, comprava outro por R$ 2. Ou esperava, né? Juntar umas moedinhas e comprava outro. Né? Você não tinha muita expectativa. Que é uma coisa que hoje em dia as pessoas fazem muito, até porque o investimento num jogo é muito grande. Como é que você vai comprar um jogo de R$ 300, R$ 350? Aí vem um jogo mais ou menos, um jogo quebrado, um jogo incompleto. Porra, não tem como, cara. Aí, de fato, você vai ter a sensação de que você é otário. Você pegava, comprava o jogo antes, no CD Piratinha, o jogo vinha perfeito, do jeito que tinha que ser, né? A menos que ele tivesse sido modificado por algum brasileiro maluco e ter feito o GTA Sonic. Mas se não fosse esse o caso, ia ser um jogo normal, né? Por R$ 2. Hoje em dia, R$ 300, você paga um jogo, então a expectativa é muito maior, tá certo? E, bom, essa é basicamente a minha visão sobre esse assunto. Eu acho que hoje em dia eles fazem muito sensacionalismo, falando os jogos antigamente eram melhor. Não, cara, não, não. Tem jogos incríveis sendo lançados atualmente. Eu, por exemplo, gostei pra caramba do Redfall. Muita gente criticou o jogo, falou que o jogo era uma bosta, que não sei o que lá. Nossa, xingou pra caramba. Eu achei um dos melhores jogos que eu joguei dessa geração atual. Joguei pra caramba, não consegui fechar porque o jogo crashava demais, demais. Apesar do jogo crashar tanto assim, gostei bastante, defendo o jogo, gosto dele, né? Em compensação, por exemplo, se eu pegar um Gears 1, pô, acho o jogo chato. Acho o jogo chato, não gosto. Já não gosto. Entende? Então, a comparação aqui é entre um jogo de 2006, se eu não me engano, que é o Gears 1, e um jogo de 2023, acho que foi isso que foi lançado, Redfall, ano passado. Pô, eu prefiro mais o de 2023. Então, assim, tem muitos fatores que fazem os jogos hoje em dia receber um peso da crítica maior, tanto do jogador quanto dos críticos mesmo. Um peso de análise maior, até porque hoje em dia a gente tem mais critério, a gente tem mais comparação, a gente tem mais jogo, né? Acesso a mais jogos e jogos mais diferentes. Hoje em dia, para você comprar um indie super fácil na Steam e indie roda em qualquer PC, tá certo? Então, essa é a minha opinião. Eu acredito que jogos antigos não são mais legais que novos. Acredito que jogos antigos são legais. Acredito que jogos novos, alguns são legais. Só que o tempo vai dizer. Então, os bons, eles vão durar bastante. Tá vindo aí GTA 6. Você acha mesmo que vocês vão preferir GTA 3 ao 6? Ah, jogos antigos são mais. Tá bom, então vamos ver. Se você jogar mais o GTA 3 do que o 6, aí a gente pode usar esse argumento. Agora, caso contrário, acho que não. Acho que é uma glamorização que fazem. Ah, os jogos antigos eram arte. Não, cara, era negócio. Hoje em dia é negócio. Desde sempre foi negócio. É isso. Tá bom? Então, sem frescura. Vamos lá, vamos ser, gente, normal. Pô, né? Sem esses negócios e tudo mais. Tá, tem um quê de arte, mas. Ou tem jogos hoje em dia que são considerados obras de arte também, né? Enfim, não vou entrar em critério aqui a respeito de quais. Até porque eu não gosto desse negócio. Ai, jogo como arte, eu não gosto. Acho isso meio estranho. Não gosto. Enfim. Mas essa é a minha opinião. Se você concorda, coloca aí nos comentários falando por que você concorda, o que você acha dos jogos antigos, dos jogos novos. Se você não concorda, pode me xingar, sinta-se à vontade. Eu não me incomodo, não. Cara, pelo amor de Deus, fica com medinho de comentário na internet, enfim. Pode xingar, fica à vontade, tá bom? Mas deixa aí sua opinião, se você não quiser deixar também não deixa.
Enfim, é só isso. Só queria partilhar com vocês. E amanhã, se eu conseguir, vídeo sobre desânimo. Era isso que eu queria falar. É desânimo em jogar videogame. Por que as pessoas sentem desânimo ao jogar videogame? Por que elas não sentem vontade de jogar videogame mais? Tá bom? Então é isso. Valeu, pessoal. Falou.